que a gente pode fazer para ajudar na sua luta? A sua luta, você sustenta, é uma luta em prol da liberdade do povo brasileiro, em prol da liberdade de manifestação, em prol da liberdade de votar de forma correta e ver a votação ser apurada da mesma forma, ou seja, corretamente. A pergunta que eu te faço: o que a gente precisa e o que pode fazer para associar-se à sua luta? E antes de você responder isso, eu quero que você me responda uma outra pergunta que é pessoal minha, que eu sempre penso e sempre volta a mim. Você acha que o pleito de 2022 foi um pleito correto? Foi um pleito correto? Foi bem conduzida a votação? A apuração foi correta? Foi digna? Você acredita no pleito de 22? Olha, Gê, eu até tentei participar, verificar no dia da eleição a apuração das urnas. Eu, como um integrante da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, chefe de um gabinete onde era o principal gabinete de Alexandre de Moraes, eu fui impedido. Eu fui impedido de... o famoso supercomputador, onde todo mundo via, acompanhava, ele ficava no terceiro andar do Tribunal Superior Eleitoral. E lá tinha aquelas tipo catraca de banco, para você passar com tudo, detector de metais, tudo isso. Eu tentei ir para ver essa apuração, e meu crachá não passou, eles não me autorizaram a entrar. Então eu não posso te falar o que aconteceu ali dentro, como que foi, porque eu não... Quem que podia entrar lá? Era Alexandre de Moraes, era Lewandowski, era o pessoal muito próximo a ele, óbvio que os presidenciáveis e alguns assessores. Isso foi o que eu vi, com pouco que eu fiquei ali, que eu acabei descendo para ver a apuração lá de baixo. Mas aquilo que eu digo, Gê, eu não posso falar de urnas, eu não tenho como dizer de fraude de urnas, porque eu não tive qualquer contato com a área de tecnologia. Você era o quê? Desculpa a pergunta. Você era o quê naquele momento? Chefe de gabinete? Eu era o chefe de gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação da Presidência. A parte das urnas... Ou seja, muita coisa. Sim, eu tinha uma função muito alta dentro do tribunal. Tá, mas a parte de urnas, ela ficava com a... Oi? Não pode chegar perto não pude. Quem cuidava dessa parte, Gê, era o secretário de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral. Era uma área específica para isso. Eu acho estranho, porque eu acompanho apuração eleitoral minha vida inteira. E acompanho aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é um tribunal muito respeitado pela rapidez, pela velocidade, pela competência. E eu nunca vi, sabe, vocês que estão aqui comigo na mesa, e você, Tagliaferro, eu nunca vi as coisas escondidas aqui. Elas não são, elas são claras. Né? Eu já acompanhei... Tem que ser clara. Pois é, claro que sim. Eu já acompanhei, seja como advogado de candidato, ou seja como candidato mesmo, e nunca fui cerceado. E as pessoas em minha volta... É muito estranho esse episódio de 2022. Depois eles querem que a gente acredite que tem transparência. Não, mas pode até ter transparência na roupa das pessoas. Agora, no procedimento, certamente... É difícil. Agora, complementando a colocação, você já disse, as pessoas precisam se manifestar. Isso é verdadeiro. E eu estou insistindo nisso porque eu concordo com você. Aliás, quem ensinou a todos nós isso foi Ulisses Guimarães, né? Ele sempre disse que político tem medo de uma coisa só. Do povo. É povo na rua. Né? Exatamente. Então, o que você pensa que é positivo é povo na rua, é isso? Exatamente. Alexandre de Moraes morre de medo do povo. Vocês não têm noção do que é o desespero dele, o nervosismo dele, quando chega aí uma data cívica, né, como o 7 de setembro. Ele fica desesperado, ele movimenta montanhas para poder monitorar isso, monitorar aquilo, ele quer relatório de tudo, ele quer que cerque tudo, ele tem medo do povo. Uma pessoa que ataca como ele ataca, é claro que tem medo. Vem cá, meu irmão, como é que foi no jogo de futebol mostrar o dedão para a turma lá, então? Lá em cima, com um monte de segurança, provavelmente com um coletinho debaixo da roupa, entendeu? Ele nunca anda sozinho, Gê.
ele sempre anda com, no mínimo, 2 seguranças. No mínimo. Taliaferro, no último programa aqui do Direto ao Ponto, eu não estava aqui na bancada, mas eu assisti, e você relatou que tinha alguns fatos que naquele momento você não poderia revelar. Esses fatos já foram revelados ou ainda estão por vir? Olha, eu não lembro nem quais eram os fatos, que foi tanta coisa que tinha em minhas mãos naquele momento, mas eu acredito que eu não tinha postado, apresentado tanta coisa. Mas assim, foi tudo quase, não digo tudo, tem bastante coisa comigo ainda, que foi revelado. Eu acredito que os fatos daquele momento, todos já foram revelados. Conversas com o Capitão Wellington, conversas com a Cristina, conversas com o Marco, conversas com o Ayrton, conversas no grupo, entendeu? Conversas com a Gisele Siqueira, e entre outros que ainda tenho aqui, e eu vou divulgar, vou estar trazendo. Eu estou agindo exatamente igual Moraes. Eu não estou soltando tudo, mesmo porque, cara, se eu soltasse tudo lá atrás, já tinha acabado tudo isso aqui. Entendeu? Eu nem estaria aqui falando, o país continuaria uma porcaria, a gente tem que saber agir. Uma observação que quero lhe fazer. Esse microfone, ele tem uma função. A função é lutar pelo interesse do povo paranaense e brasileiro. Portanto, esse microfone estará à sua disposição permanentemente para que você traga os fatos, para que você os exponha com liberdade plena. O que você está falando, e você sabe disso, é aquilo que você quer falar, e toda vez que você usar este canal de comunicação, você terá liberdade plena. Obrigado, Gê. Então eu queria aproveitar e fazer uma denúncia para que você e sua equipe apurem. Eu não sei se vocês sabem, no estado do Paraná, diversos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do período das eleições de 2022 estão com PADs abertos, porque eles eram simpatizantes de Jair Messias Bolsonaro, ou seja, eles eram de direita, eles eram bolsonaristas. Inclusive, uma servidora foi exonerada. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está colocando medo nos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A gente sabe que o Sul são estados de predominância de direita. Então, dá uma apurada nisso, dá uma olhada nisso, porque existem diversos servidores que estão sofrendo ainda PADs por conta das eleições de 2022. Me procuraram e eu fiquei até de divulgar isso. Bom, caramba. Espera um pouquinho. Vamos lá, respira. Espera um pouquinho. É o seguinte. Atenção, servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Se você passa por essa situação, eu coloco a você a minha história de vida, a minha possibilidade real de lhe estender a mão, até porque devo muito a esse tribunal, sempre fui extremamente bem tratado, e não obstante, as últimas decisões do Tribunal Regional Eleitoral vieram com um viés de suspeição. Todavia, cidadão paranaense, brasileiro, curitibano ou da região metropolitana de todo esse estado. A vereadora Carlise coloca o gabinete dela à disposição, eu coloco a minha história de vida, o meu escritório, toda a nossa rede de comunicação à sua disposição. Se alguém está sendo perseguido no Tribunal Regional Eleitoral, eu quero saber. E ilustre presidente do tribunal, Bergson, né? Sim. Sigurd Bergson. O microfone está aberto para Vossa Excelência. Amanhã, depois da manhã, o dia que Vossa Excelência desejar. Essa é uma denúncia extremamente séria e vou apurar, sim. E gostaria que você fizesse uma gentileza para mim. Essas pessoas que lhe procuraram, encaminhem-as a nós e nós faremos e cumpriremos também a nossa missão. Porque certamente, senhor Rafael, advogado que nasceu de medo é natimorto. E quem faz comunicação com medo também é natimorto. Ô, Gê, eu queria fazer uma pergunta, eu não vou aparecer na imagem porque fica fechado, mas eu queria fazer uma pergunta para o Taliaferro. Não tem problema, o que importa é a voz, né? Mas eu queria fazer a pergunta, o Alexandre de Moraes
eu tenho certeza que não agiu sozinho à época. Outros ministros sabiam o que estava acontecendo. E outra pergunta, como é que está chegando essa situação na Europa? Nos Estados Unidos a gente sabe, o Eduardo e o Paulo falam todo dia, mas aí na Europa, como é que chega toda essa situação que está acontecendo no Brasil? Bom, é óbvio, a gente vê que todos os ministros, né, estão alinhados com o Alexandre de Moraes, a gente vê pelas votações da primeira turma, a gente vê que eles lá atrás viram tudo o que estava acontecendo e nenhum se manifestou de forma contrária, Henrique. Eles continuam apoiando e achando que aquilo é certo, é correto, inclusive o não cumprimento do processo devido ao processo legal, a ir contra a própria Constituição brasileira, para eles se tornou normal. Então, não cumprir as etapas, não cumprir os ritos, é normal. Então, eles estão, sim, participando de forma direta e indireta do trabalho de Alexandre de Moraes. A gente tem que ficar bem atento a isso daí. Só me repete o finalzinho dessa segunda pergunta, que eu me perdi um pouquinho, Rica. Não, sem problema. Eu queria saber como é que chega toda essa situação que está acontecendo no Brasil. Nos Estados Unidos a gente sabe como é que chega lá, mas na Europa, como é que os europeus estão vendo essa situação? Bom, a Europa era um pouco não, era bem diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país novo, é um país totalmente democrático, que valoriza demasiadamente o seu povo, né? Eles têm uma constituição pequena, mas muito eficiente. Já a Europa, ela tem aqui alguns países, inclusive a Itália, eles têm aqui uma tendência a uma esquerda, mas uma esquerda totalmente diferente da esquerda que a gente está tentando ver, que a gente vê no Brasil, que a gente vê em Cuba, que a gente vê ali na Rússia, que a gente vê na Venezuela. É uma esquerda assistencial, mas não deixa de ser uma esquerda que acaba colaborando com a esquerda brasileira. Eles têm um pouco de resistência. Eu já levei para deputado, já chegou na mão do Salvini, já chegou no Parlamento Europeu, mas assim, as coisas aqui elas andam em silêncio. A imprensa, da mesma forma que no Brasil não divulga, aqui é muito difícil de divulgar, e aqui não tem essa mídia diferente, não a mídia tradicional, aqui é diferente. Mas com a oportunidade da extradição, que eu também enxergo como uma oportunidade, eu estou podendo mostrar processualmente quem é Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo, quais são os erros dele, qual que é a intenção dele, como ele persegue não só eu, como outras pessoas. Então isso, para mim, tem sido uma oportunidade de mostrar. É esse o trabalho que eu estou fazendo, Henrique. Mas é um trabalho devagarzinho, não é um trabalho que brota tão rápido quanto brota nos Estados Unidos. Óbvio que eu estou fazendo com que os Estados Unidos pressione também a Europa para que a Europa se manifeste. Lembrando que Meloni é uma aliada de Trump. E ela precisa entender essa situação e colaborar com o Brasil. Você tocou no assunto aí da Itália, e eu gostaria de saber se você tem notícias aí, né, que da nossa deputada Carla Zambelli, porque, assim, é um assunto muito emblemático, a mídia trata ela como uma foragida, né, e o que você tem de notícias aí para nos dar, notícias reais da Carla Zambelli? Bom, eu tenho contato com o Aginaldo, tenho contato com o advogado dela, que é o Fábio, tenho contato com o Pieremílio Sammarco, que é o advogado italiano, eu tenho um certo contato com todos eles. E eu sempre pergunto como ela está, o que está acontecendo, como estão as coisas. Ela está, de fato, presa em Rebibbia, junto com mais 3 ou 4 prisioneiras de alta periculosidade. Tá? A condição dela dentro da cela é horrível. A cadeia da Itália é diferente da cadeia do Brasil. Não é esse conceito horrível que nós temos aí no Brasil. É ruim, mas eu vou te falar que é 1000 vezes melhor que no Brasil. Então você tem um banheiro com vaso sanitário, com tudo, com chuveiro, com água quente. E pelo que eu estou sabendo, o vaso sanitário da cela que está Zambelli, ele está quebrado. Então toda vez que você faz as suas necessidades, tudo se espalha pelo chão. E eles têm que recolher com as mãos e colocar ali dentro para jogar fora. Já foi, pelo que eu estou sabendo, pedido a substituição desse vaso sanitário, já foi oferecido um vaso sanitário novo, oferecido o serviço pela defesa de Zambelli e parece que não fizeram nada. Então essa é a condição hoje que vive Carla Zambelli. Cadê os direitos humanos? Cadê os direitos humanos? Cadê a ONU? Estão no papel.
A Greta não chegou na Itália. A Greta ainda não chegou lá na Itália. Não. A Greta tem alergia a esse tipo de coisa. Que triste. Gê, estamos chegando ao fim aqui. Queria agradecer ao Eduardo. Por favor, suas despedidas. Eduardo, é a segunda vez que nós conversamos. Eu queria dizer a você muito, muito obrigado. Mas antes de falar como um homem de comunicação, eu quero falar como cidadão, como avô, como brasileiro, como responsável por uma família. Eu sei que você também tem família. Eu sei que você também tem esposa. Eu sei que você também tem filhos. E sei muito bem o nível de coragem e desprendimento que você tem que ter neste instante e nesse momento para continuar a combater. Sabe por quê? Porque aí num aeroporto italiano, eu acho que foi em Fiumicino, se não me falha a memória, o Alexandre de Moraes teve um entrevero, que foi uma coisa muito rápida, não é? E ele teve um entrevero com um cidadão frágil sob o ponto de vista físico, o que a gente diria, sem ofensa para os de menor estatura, um baixinho, né? E assim mesmo, ele e o filho correram de medo. A imagem está aí, não adianta fazer mise-en-scène. Portanto, quando essa gente está sem a segurança, sem os snipers, sem essa garantia extrema desse acordo, esse conciliábulo entre o Supremo e entre a presidência da República e toda essa coisa que aí existe, aí eles não têm essa coragem toda. Só que você está tendo essa coragem toda. Sozinho, solitário, você e tua família. Eu não te conheço pessoalmente, você sabe disso. Mas eu gostaria muito que você recebesse agora meu abraço, que você recebesse agora a minha solidariedade, que você recebesse agora, como cidadão brasileiro que eu sou, tanto quanto você, um aperto de mão e um sentimento de um brasileiro como você, que não se conforma com o que está acontecendo com esse país. Que a paz do Senhor, que Jesus possa te conceder tranquilidade, paz de espírito e que dê a você e a sua família proteção, proteção e proteção. Muito obrigado. Obrigado, Gê. Suas palavras são maravilhosas e reforçam não só a minha fé, como a minha ânsia, a minha vontade de lutar, e eu vou seguir lutando. Infelizmente, Alexandre de Moraes tinha tudo para ser um grande ministro, para ser uma grande pessoa, alcançou um cargo muito elevado, o cargo maior do país no judiciário, mas infelizmente ele trava, né? Ele faz do seu trabalho, ele conquista pessoas. Na verdade ele não conquista, né? O trabalho dele é através da imposição, do medo, e isso a gente não chama de judiciário, a gente chama de ditadura e comunismo, e a gente precisa combater isso, e eu vou combater até onde eu puder, com a minha vida, se preciso for. Agradeço imensamente a oportunidade, sigo lutando, e vamos em frente, hoje. Não tem retorno, não tem voltar, é sempre para frente, e vamos continuar fazendo tudo pelo Brasil. Minha família já me pediu diversas vezes para eu parar, minhas filhas, mas não tem volta, é o meu ideal, é a minha missão, é o meu objetivo, é por mim, por elas e pelo nosso país. Muito obrigado. Taliaferro, eu também quero desejar toda a sorte para você, que Deus continue te abençoando. Eu imagino a sua batalha, assim como eu imagino a batalha de todas as famílias e dos presos políticos do dia 8 de janeiro. Infelizmente, nós temos um assassinato por omissão do Estado, que é o Clesão. Essa família sofre a falta do Clesão e é irreparável, mas que a nossa luta, a minha, do G, a sua, de todos os deputados de direita, de bem, que lutam porque acreditam num propósito maior, que é edificar a nossa nação. Então, eu peço que Deus abençoe todos nós e que a gente possa aí, no futuro, ter um Brasil próspero, pujante e um Brasil principalmente livre, onde as pessoas podem pensar e podem opinar livremente. Obrigada. Obrigado, Carlise, que assim seja. Vamos fazer nossas orações, nossa luta, não vamos desistir. Em poucos dias eu estarei junto com a Luísa, filha do Clesão, aqui na Itália.
vou estar uns dias com ela. E vamos lutar, não tem fim, Carlinhos. A nossa batalha é árdua, ela é dura, mas ela não é uma batalha para a gente desistir. E insistindo, nós vamos vencer. Não existe tempestade eterna, o sol um dia vai brilhar, e assim eu espero. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Eduardo, por sua participação, você é sempre bem-vindo e conte sempre com o Direto ao Ponto, legal? Muito obrigado, Henrique, conte sempre comigo, quando precisar, é só me procurar que eu estou à disposição. Um forte abraço para todos vocês, um abraço para todos os espectadores e vamos à luta.